Graça e paz, meus amados. Feliz ano novo, feliz 2026. Eu desejo prosperidade à vida de vocês. Desejo avanço espiritual, avanço em todos os setores. Prosperidade, já disse tudo, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. O shalom de Deus na vida de cada um. Queridos, eu quero falar hoje de um assunto que muito vem me incomodando. Muitos cristãos têm se limitado a ter o Espírito Santo dentro deles, mas não sobre eles, atuando sobre eles. Mas como é isso, Elinice? Eu explico. Vamos lá para João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro ou consolador, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Esse momento, nós lembramos que é um momento em que Jesus está já ressurreto, já passou muitos dias, orientando os seus discípulos e futuros apóstolos, e agora ele está em corpo glorificado, subindo aos céus, se despedindo dos discípulos, e ele diz: eu não posso ficar, eu tenho que subir ao Pai, para poder descer um Consolador, aquele que vai morar em vocês, dentro de vocês, é o Espírito Santo. Quando nós nós declaramos, nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a ser morada, habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma coisa, não é um objeto, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é o próprio Deus. E ele vem como nosso amigo, ele vem como nosso consolador, ele vem como nosso guia. Ele é quem intercede por nós em tudo. E temos que agir com ele, temos que ter essa intimidade, essa compreensão de que sim, a cada dia precisamos de intimidade com o Espírito Santo. Precisamos estar mergulhados no Espírito, sendo guiados pelo Espírito, mas não só tendo ele em nós, mas tendo ele através de nós. Ter ele em nós é o que acontece quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Então o Espírito está em nós, mas nós não podemos de maneira alguma, de forma alguma, nos limitarmos a ter ele em nós. Nós precisamos ter ele sobre nós, né? Através de nós, no Espírito sobre nós. Ele vai se manifestar quando eu quero mergulhar no profundo do Espírito Santo, e eu tenho aquela experiência de batismo no Espírito Santo com evidência em outras línguas. Sabe, queridos, eu respeito as igrejas que não creem, não veem isso claramente. Mas se a gente toda a Bíblia, se a gente lê assim, a gente vai ver, por exemplo, em Hebreus 13, 8, que quando diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. Então, o Espírito Santo que atuou antes é o mesmo que atua hoje e é o mesmo que atuará para sempre. Então, o Espírito Santo, o próprio Deus, habita em mim. E por que eu não posso manifestar orações em outras línguas, louvar em outras línguas para a minha edificação? Por que isso não seria certo? Por que isso aconteceu em Atos 2, lá no Pentecostes, e agora não aconteceria mais se Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, se o Espírito Santo é Jesus, se é Deus? Por quê? É contraditório, queridos, é muito contraditório. Então,
Não podemos nos limitar a ter o Espírito apenas dentro de nós e não querermos experimentar as suas manifestações genuínas de nos dar um maior discernimento. Sabe, queridos, o discernimento é uma coisa grandiosa que Deus nos dá, que o Espírito nos dá, porque Ele está nos guiando, Ele está nos dando. É Ele quem vai dizer, a atitude dessa pessoa condiz com o que ela vive. Esse aí, abre o olho, tem algo de errado. Olha, você vai abençoar tal pessoa com isso. E você, não, isso é da coisa da minha cabeça. Nunca será. Nunca será. Se persiste, se vem, o pensamento vem e vem e vem sempre. É o Espírito Santo agindo sobre ti. Quando você tem algum sentimento, alguma coisa de orar por alguém, de impor as mãos, que você tem que fazer, se você é cristão, Jesus já lhe deu autoridade para isso. Você não precisa ter óleos ungidos nas mãos para impor as mãos para ninguém. Você tem o próprio Deus dentro de você e essa é a autoridade. Óleo ungido é coisa de cultura judaica. Nós não somos judeus, nós somos cristãos, queridos. Então não se limite a objetos. Está aqui, está em você. É a autoridade que o próprio Cristo já lhe deu para atuar sobre você. É sobre esse aprofundamento. Sabe como essa reflexão chegou até a mim? No fim de semana agora, quando eu estava na praia conversando e o Espírito Santo veio e falou: eu queria que você falasse sobre isso, porque minha igreja ainda resiste em me buscar, em me deixar, me permitir manifestar na sua vida. Não sabe eles o quanto isso irá fazê-los avançar, irá fazer fluir na vida dele, sobre eles. E isso me inquieta muito, porque muitas vezes eu vejo um chamado, um apelo na igreja: quem não for batizado com o Espírito Santo, vem até a frente. Nenhum irmão vai fazer você, ensinar você a falar outras línguas, evidências e línguas, não é isso. Ele vai te ajudar a orar, te orientar, a buscar. E são pouquíssimas as pessoas que levantam a mão. Tudo bem, pode se sentir acanhado, e tímido naquele momento, aquela igreja cheia, mas e em casa? E no teu secreto? O teu secreto, quando em Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E no teu secreto, teu pai vai te ouvir, vai te responder, sabe? Aquilo é uma coisa tão grandiosa, sabe? Quarto em grego chama-se tameion. É a palavra quarto no grego. E sabe o que ela significa? Ela significa um local de guardar, tipo uma despensa, um local onde se guardava coisas. E onde você guarda coisas é porque você tem ver um valor naquelas coisas. E quando o Senhor te manda entrar no quarto e orar no secreto, ou porque grandes coisas acontecerão ali, coisas valiosíssimas, e esse secreto nem precisa ser um quarto físico, pode ser você na direção, você caminhando, você fazendo qualquer coisa, mas você precisa buscar esse Espírito Santo para que ele possa se apresentar a você cada vez mais e você ver as suas manifestações através de você, sobre você, para a sua vida e para os seus e para todas aquelas pessoas que precisam, que estão contando. Às vezes você vai ser a única Bíblia que a pessoa vai escutar. Você não pode se omitir. Em Colossenses, quando Paulo está falando na igreja de Colossos, e aqui no versículo 26, 27, que fala: o mistério que esteve
oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está dizendo, olha, gente, o mistério oculto é a igreja. A igreja tem o Espírito Santo dentro de cada um. A igreja não é o templo, somos nós que somos o templo do Espírito. Por isso, igreja, né? Reunidos em comunhão. Então, a igreja, o mistério foi revelado. Então, agora, Deus manda que vocês vão e espalhem para todos os povos quem é Ele, porque é uma ordenança, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como você vai fazer isso se você não está mergulhado no Espírito? Qual é a autoridade que você vai ter? A autoridade está dentro de você, mas você precisa que ela se manifeste. E é o Espírito Santo que vai te fazer ter essa força, ter esse poder. É sobre você. Em Atos 1:8 vai nos dizer, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, eu mergulhar no Espírito, eu fluir no Espírito, que vai acontecer grandes manifestações através de nós, mas precisamos buscar. Por que temer algo tão precioso e que não é para alguns, não é só para pastor, não é só para ministro, é para todo aquele que crê e aceita Cristo como Senhor e Salvador e passa a ser chamado filho de Deus, deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho. Porque tu temes o Espírito Santo. Não há porquê, não tem como compreender. Que tipo de cristão você quer que o mundo lhe reconheça? Que tipo de cristão você quer que o mundo veja através de você? Você quer ser luz para o mundo? Então, o que você está fazendo para que isso aconteça? Não foi só para Atos, não foi só para Pentecostes, não foi só para Atos 2, que de repente veio do céu um som como de um vento veementemente impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso não é só para o Novo Testamento, só para esse tempo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele vai continuar atuando como ontem, como hoje e como para sempre. Coloca isso na tua cabeça. Tira toda a doutrinação que foi colocada em tua mente e busca aquele que tu tens por direito. E para concluir, eu quero só deixar duas indicações. Eu vou botar na legenda, deve estar aqui na legenda do vídeo. São dois livros que vão te ajudar a entender isso melhor. O primeiro é o Espírito Santo, o Espírito sobre nós, o Espírito em nós e o Espírito sobre nós, que é de Kenneth Hagin. E o segundo, há vários outros, mas eu vou deixar esses dois. É o Espírito Santo e você, que é de Rick Renner. Queridos, leiam esses livros, busquem ao Senhor, busquem o Espírito Santo, procurem o Espírito Santo e dizem: ei, meu amigo, meu consolador, eu te quero, vem, habita em mim, se manifesta através de mim, porque vão fluir rios de águas vivas sobre sua vida. Não perca o que Deus já te deu por direito. Que Deus abençoe vocês.